Olá pessoal, então encerrando o nosso módulo de cinética química, a gente vai ver a última partezinha desse módulo, né? Que vai falar um pouquinho sobre o que são mecanismos, como a temperatura influencia e o uso de catalisadores. Então a primeira coisa, o que é um mecanismo de reação? Não é possível determinar o mecanismo, né? A partir da reação, ou seja, não tem como eu olhar para a reação e dizer assim, olha, a lei de velocidade é essa, o mecanismo... Não, a gente pode propor um mecanismo e a partir da lei de velocidade obtida experimentalmente, a gente pode embasar esse mecanismo proposto, tá? Então, por exemplo, vamos imaginar aqui a decomposição, né, do gás ozônio em gás oxigênio. A gente pode fazer duas propostas, né? Observando aqui os coeficientes estequiométricos e tentando imaginar como poderia ocorrer. A gente pode pensar que esse mecanismo ocorre em uma única etapa, que são duas moléculas de gás ozônio que se chocam, né? E ocorre uma ruptura formando nessa mesma etapa três moléculas de gás oxigênio. Mas eu posso propor um mecanismo em duas etapas. Por exemplo, primeira coisa, eu tenho o colapso, né, de uma molécula de gás ozônio, né, promovida pelos raios solares, por exemplo, em uma molécula de gás oxigênio e um átomo de oxigênio. Esse átomo de oxigênio com energia elevada pode se chocar com uma segunda molécula de gás ozônio, dando origem a duas outras moléculas de gás oxigênio. Como é que eu vou conseguir propor se isso é verdade? Eu vou ver se isso, né, esse tipo de mecanismo, ele é plausível a partir da lei de velocidade, né? Então, antes disso, eu preciso pensar como funcionou a molecularidade. O que é a molecularidade? É a partir deste mecanismo, eu vou ver quantas moléculas estão envolvidas naquela etapa. Então vamos pensar, ó, na etapa única, eu tenho um mecanismo bimolecular, porque eu dependo de duas moléculas se encontrarem no espaço. Já a reação inversa dessa daqui, porque toda reação ela pode estar acompanhada de uma reação inversa, né? Essa reação inversa seria os produtos dando origem a reagentes. Nesse caso, eu precisaria do choque de três moléculas de gás oxigênio formando duas moléculas de gás ozônio. Essa reação seria uma reação termomolecular. O que é uma reação quase que improvável. Por quê? Porque é tão difícil estatisticamente eu ter o encontro de três moléculas para ocorrer uma reação que a gente vai sempre observar que geralmente as reações são unimolecular ou bimolecular. O que seria uma unimolecular? Naquele mecanismo proposto de uma etapa, de duas etapas, a primeira etapa é uma reação unimolecular, que é o colapso da reação, né, do gás ozônio, formando uma molécula de gás oxigênio e e um mol, né, e um átomo de oxigênio isolado. Vocês podem observar que nessas reações eu não estou colocando estado físico, não estou colocando coeficiente estequiométrico, porque aqui eu poderia botar, né, 3O2. Não, eu preciso repetir quantas vezes for necessário. Por quê? Porque aqui eu estou pensando na molécula e não no conjunto. Eu estou pensando no caso microscópico e não macroscópico, tá? Então, eu posso, a partir daquela molecularidade, determinar a lei da velocidade das reações elementares. Então, por exemplo, aqui eu tenho na primeira etapa, na etapa única, né, na reação direta, eu teria que a velocidade ela é proporcional a uma constante que multiplica a concentração, né, de gás ozônio elevado ao quadrado. Por quê? Porque eu dependo de duas moléculas se encontrar. Já a reação inversa, né, por isso que é a K apóstrofe, é
a constante de velocidade multiplicando a concentração de moléculas de gás oxigênio elevado ao cubo, porque é uma reação termomolecular. O conjunto dessas reações, por exemplo, se eu pegar eu agrupar isso e ver a partir da lei de velocidade da reação, não da reação elementar, que é o caso aqui, se eu somando essas duas aqui, combinando elas, eu chegar naquela lei de velocidade obtida experimentalmente, eu posso embasar que o mecanismo é em uma única etapa. Lembrando que essa reação inversa é tão pouco provável que a reação se dá basicamente pela lei de velocidade da reação elementar superior aqui. Levando em consideração que essa é termomolecular, não vai ocorrer. Se for um mecanismo de segunda ordem, essa daqui provavelmente seja. Mas se não for, eu vou montar a lei das velocidades das reações elementares para essa de duas etapas, combinar elas e ver se eu chego, a partir dessa combinação, na lei de velocidade do mecanismo obtido, lei de velocidade da reação obtido experimentalmente. Lembrando que o que vai embasar a minha proposta é o que eu obtive experimentalmente. Então, para determinar esse mecanismo, o amparo para um mecanismo seja considerado plausível é que a combinação das leis de velocidade das reações elementares concorde com a lei de velocidade experimental. E uma coisa que é muito importante é o seguinte, que a etapa que vai determinar a velocidade da reação é sempre a etapa lenta. Tá, mas o que isso quer dizer mesmo? Bom, primeiro que a gente não vai propor mecanismos, pelo menos não na Química Geral 2. Isso a gente vai deixar lá para o estudo da Fisicoquímica. Mas primeiro, para vocês terem um início, um insight de como funciona isso, é o seguinte. Aqui eu tenho os reagentes formando intermediários, tá? O fluxo para formar produtos depende deste gargalo aqui. Este gargalo será sempre a etapa lenta. Por exemplo, não adianta eu quero fazer, por exemplo, levantar um muro. Não adianta eu ter 5 betoneiras produzindo massa para eu levantar o muro se eu sou uma única pessoa e eu que estou levantando. Eu não dou vencimento nem com uma betoneira. Não adianta eu ter 5. Então, a velocidade de construção do muro não é proporcional à quantidade de massa produzida. Por quê? Eu tenho 5 betoneiras e essa etapa é rápida. A etapa lenta é o de levantar o muro. Então, esta é a etapa lenta e ela que vai determinar a velocidade que o muro está sendo levantado. Então, o que precisa ficar claro? Quando eu observo aqui um mecanismo, qual será dessas etapas aqui a etapa mais lenta? Será quando eu tenho uma molécula que vai se colapsar? Ou será aqui que quando eu tenho uma espécie que tem alta energia, que é o átomo isolado, que vai reagir com outra, que ele precisa encontrar? É isso que eu preciso observar na minha lei de velocidade. A etapa aquela que eu achar mais lenta e que eu conseguir comprovar por A mais B, por fundamentos teóricos, eu consigo comprovar que aquela etapa lenta é ela que vai determinar a velocidade da minha reação. Tranquilo? Bom, como vai influenciar? Então, a gente viu o que é um mecanismo, como ele é proposto. A gente não viu como vai planejar isso, porque a gente não é o objetivo da disciplina. Agora a gente vai ver o efeito da temperatura, porque eu disse para vocês que a área superficial ela influencia, Obviamente, porque a superfície de contato, quanto maior, mais rapidamente vai ocorrer a reação. Então, por exemplo, se eu pegar uma pastilha de sorrisal e largar na água, e cronometrar o tempo que vai levar para ela se dissolver, será maior, que se eu esmagar essa pastilha e jogar na mesma quantidade de água na mesma temperatura. Por quê?
Porque para que aquela reação ocorra, a água precisa entrar em contato com aquele sólido. Se ele está inteiro, ela só tem contato com a parte externa daquele sólido, que é a pastilha. No momento que eu esmago, ela tem contato com a parte externa e com a parte interna. Então, aí eu vou proporcionar que a minha reação ocorra mais rapidamente. Obviamente que para eu comparar, eu preciso ter a mesma concentração. Por exemplo, um comprimido para 200 ml de água. Agora, e também, né, sem variar a temperatura, porque agora a gente vai ver como a temperatura influencia. O que eu disse para você sobre a temperatura? Que cada reação tem um K, uma constante de velocidade. E que, né, essa constante de velocidade ela é característica daquela reação em uma determinada temperatura. Se eu variar a temperatura, eu terei um outro valor de K. Bom, e aí eu preciso testar diferentes temperaturas para obter diferentes K. O químico sueco Svante Arrhenius, no século XIX, elaborou uma equação que relaciona o K com T, que ln de K da constante é igual ao ln de A, que é o fator pré-exponencial, que a gente chama, menos EA sobre RT. R é a constante geral dos gases e EA vai ser a minha energia de ativação, né? Eu posso tirar o antilogaritmo dos dois lados para tirar o ln e vou ter a equação dessa forma aqui, que K é igual a A, que é o meu fator pré-exponencial, e elevado na menos EA sobre RT. Bom, o que eu vou fazer a partir daqui? Eu posso comparar duas reações, a mesma reação é realizada em duas temperaturas, levando em consideração que a energia de ativação não é tão afetada pela temperatura. Logo, eu tenho então uma expressão para uma determinada temperatura T' e uma segunda expressão para a temperatura em T. O que eu vou fazer? Eu vou subtrair uma da outra. Quando eu subtraio, eu tiro o meu fator pré-exponencial, tendo em vista que ele é uma constante, né? Por exemplo, se for 1, 1 menos 1, 0. Se for 2, 2 menos 2, 0. Então, eu posso deletar esse fator pré-exponencial. Aí eu vou ter esta expressão aqui, que rearranjando, eu posso ter ela desta forma. Ah, professor, mas para que eu vou saber disso? Bom, primeiro, se eu tiver as duas constantes, tá? E uma das temperaturas, eu consigo determinar a temperatura da outra. Se eu tiver as duas temperaturas, e obviamente, né, a minha energia de ativação, o resto é tudo constante, eu consigo determinar uma das minhas duas constantes, como a gente vai fazer nesse exemplo aqui. A hidrólise da sacarose é parte do processo digestivo. Para investigar a forte variação da velocidade de acordo com a temperatura no nosso corpo, calcule a constante de velocidade da hidrólise da sacarose a 35 graus Celsius, sabendo que o K, que é a constante de velocidade, é 1 ml por mol por segundo, meu K. Em 37 graus Celsius, temperatura normal do corpo. E que a energia de ativação é essa daqui. A energia de ativação vai ser para os dois a mesma, tendo em vista que a energia de ativação não vai ser tão influenciada pela temperatura. Então, eu tenho K nessa temperatura, tenho essa temperatura e tenho a outra. Como é que eu vou descobrir o outro K? Substituindo os valores. Então, eu tenho aqui a minha expressão, que eu vi no slide anterior. As minhas temperaturas são em Kelvin, então eu vou substituir aqui, lembrando, ó, a K' é com T', K com T, né? Então, eu tenho o K' e o T, que é o meu... eu tenho o K e o T. Então, 108, né, que é a minha energia de ativação, sobre a minha constante geral dos gases, em kJ, então 8,3145 vezes 10 na menos 3, kJ por Kelvin mol, as temperaturas, resolvo aqui essa parte da minha expressão, divido um pelo outro e multiplico aqui. Bom, aí eu cheguei no meu valor do ln de K' sobre K. O que eu vou fazer? Que é este valor aqui. Para eu tirar o logaritmo neperiano, eu tiro o antilogaritmo.
Então, o antilogaritmo desse lado e desse lado vai ser K' sobre K, que está aqui, e desse lado aqui vai ficar E na menos 0,27, que eu vou chegar a 0,76. O K eu já tinha, que está aqui, ó, este valor aqui, eu só não tinha o K'. Como esse aqui está dividindo, passa para lá multiplicando e eu chego a 0,76. Olha que interessante, o meu K para 38 graus, obviamente, é maior, ou seja, a minha velocidade é maior do que o meu K' a 35 graus Celsius, que é 0,76. Então, o que pode observar é que sim, a minha reação ela é muito influenciada pela temperatura, no caso da hidrólise. Nesse caso, apenas 2 graus de diferença, 2 graus Celsius de diferença. Bom, adiante. Teoria das colisões. O que é a teoria das colisões? Agora a gente vai ir para uma parte totalmente teórica, né? Que a gente vai tentar entender como ocorre uma reação. Tudo aquilo que eu falei anteriormente, né? Como ocorre a temperatura e tudo, é baseado em alguma teoria, né? E, obviamente, pelos dados experimentais que a gente observa. Então, para que uma reação ocorra, eu preciso que dois reagentes se choquem, se encontrem no espaço. No caso de gases, eu vou chamar esse encontro de colisão. E aí eu vou imaginar que sejam as moléculas, ou os átomos, sejam esferas, e que quando elas batem pode ocorrer duas coisas. Primeiro, se a energia do choque for menor que a energia mínima necessária para que ocorra a reação, eu vou ter apenas que as bolinhas vão se ricochetear, ou seja, uma vai bater na outra, que é esse caso aqui, ó, bateu e voltou, uma foi para cada lado, não ocorreu. Agora, se a energia do choque for maior que a minha energia mínima, que é a energia necessária para ocorrer a reação, eu vou ter o choque e esse choque será efetivo, formando uma reação. Obviamente que isso precisa que esse encontro não pode ser de qualquer forma. Para nós, por enquanto, não é importante isso, mas vocês precisam saber que existe uma disposição espacial para que ocorra de forma apropriada esse encontro. Tranquilo? Para formar os dois reagentes, enfim. Bom, olhando isso daqui, a gente pode pensar o seguinte. O que é aquela energia mínima, professor, que tu falou? A energia mínima é a tal energia de ativação, que eu falei lá na equação de Arrhenius, né? É a energia necessária para que tu alcance um estado para formar o produto. Eu posso ter os produtos em reagentes de duas formas. Eu posso ter reagentes com energia menor do que produtos e posso ter reagentes com energia maior do que produtos. Nesse caso, quando eu formo produtos de maior energia, eu estou absorvendo a energia do meio, tendo em vista que a energia não é criada, ela é transformada de um ambiente para outro, de algo posso converter de um lugar para outro. Então, nesse caso aqui, eu estou absorvendo energia. Logo, uma reação que vai absorver energia, a gente viu lá em termodinâmica, uma reação, né, endotérmica. Eu também posso ter o contrário, produtos com menor energia. Aonde foi parar essa energia que eu tinha? Foi liberada para o meio uma reação exotérmica, que está aqui, ó. Uma reação endotérmica, porque existe uma diferença entre os dois estados, e uma reação exotérmica também existe diferença, onde os produtos têm menor energia do que reagentes. Bom, o que precisa ficar claro? A minha energia de ativação é exatamente um quebra-mola. Imagina quando eu venho com um carro, uma bicicleta, e eu vou ultrapassar um quebra-mola. E eu venho embalado, mas acabou a minha gasolina. E aí, se a minha energia que eu estou indo quando eu encontro o quebra-mola for suficiente para eu subir a lombada, tá aqui a minha lombada, ó. Se eu tiver energia superior, eu rolo para esse lado e tenho produtos. Se a minha energia for inferior, eu subo um pouquinho e volto para reagentes. Essa é a minha energia de ativação, é a energia necessária para que ocorra a reação. E eu posso observar uma coisa interessante, que a energia da reação direta,
quando o processo é endotérmico, é maior do que a reação inversa. Outra coisa que eu posso pensar é o contrário aqui, ó. A energia de ativação direta da minha reação exotérmica é menor do que a inversa. E isso é só eu olhar aqui, ó. Eu vou colocar um patamar da minha lombada e que o reagente vai ser em um estado maior do que produtos, logo, para eu alcançar essa lombada, eu vou ter um caminho maior dos produtos aqui do que o dos reagentes. Tranquilo? Bom, seguindo adiante, eu posso ter uma outra observação a partir dessa teoria. O que? Lembra quando eu falei de equilíbrio químico? Eu falei para vocês que se eu der energia para um processo endotérmico, porque ele precisa, para ocorrer a reação, ele precisa de energia. Não precisa? Precisa. Então, a energia térmica é como se fosse um reagente. Então, o que diz, né, a teoria que se eu perturbar o equilíbrio, esse sistema vai tentar se organizar para encontrar novamente o equilíbrio. Então, se eu estou dando calor, ele vai formar mais produtos para consumir essa perturbação, ou seja, a temperatura. Então, se eu estou dando temperatura, eu favoreço a formação de produtos e a reação inversa não está favorecida pelo aumento da temperatura, porque é só eu olhar aqui, ó. Aqui, a minha reação gera calor, então um produto é calor. Se eu der mais calor, né, ele vai tentar consumir esse calor, e para consumir ele vai tentar formar mais reagentes. Então, ou seja, neste caso aqui, temperatura favorece produtos, aqui, temperatura favorece reagentes. Tranquilo? Bom, além disso, eu falei que a teoria de colisões, a gente falou de gases, mas eu também teria a teoria do estado de transição, que nada mais é do que um aperfeiçoamento da teoria de colisões, só que agora eu posso pensar também, né, de uma forma para substância em solução. Bom, enfim, o princípio é o mesmo. Eu vou ter aqui o encontro das espécies, só que quando chegar a ultrapassar essa barreira, que é a minha energia de ativação, que é o pontapé, quando duas moléculas se encontram em solução aquosa, elas vão ficar muito tempo próximas, porque elas não estão num movimento caótico que nem gases. Então, elas precisam de um primeiro chute. Quem é que vai dar esse primeiro chute? O próprio solvente, o próprio meio. E quando ocorrer isso, ele vai formar um complexo ativado. O que seria esse complexo ativado ou estado de transição? Aqui, ó, estado de transição, complexo ativado. É quando eu tenho as duas moléculas, elas vão estar interagindo entre si e a partir dali ela tem dois caminhos. Ou elas reagem e formam produtos, ou elas voltam para reagentes. Então, aqui, quando houve o choque dessas duas moléculas, elas formaram um complexo onde essa parte da molécula em azul está parcialmente ligada aos dois, pode romper essa ligação formando produtos, pode romper essa ligação nova formando reagentes. Bom, para encerrar, gente, o que é a catálise na cinética? A catálise, ela é um modo de eu acelerar a minha reação. E precisa ficar muito claro o seguinte: um catalisador, ele é uma substância que tem a capacidade de aumentar a velocidade da reação, mas ele não é consumido. E muitas vezes ele é utilizado em uma quantidade muito pequena. E isso se deve porque eu estou utilizando um catalisador que vai catalisar uma parte da reação, volta, catalisa mais um conjunto e vai indo assim. Ele vai sendo reutilizado porque ele não é consumido. E como ele aumenta a velocidade da reação? Porque aqui eu teria uma energia de ativação pelo caminho não catalisado, né, nessa cor meio laranja. E aí, o que acontece quando eu coloco um catalisador? Ele oferece um desvio, né, de menor energia de ativação. Então, as moléculas encontram elas chegam ao estado de transição com maior energia nesse caso, porque precisa de uma energia menor do que comparada a essa. Então, uma fração maior de moléculas consegue formar produtos.
Bom, além disso, a gente pode classificar os catalisadores em homogêneos ou heterogêneos. Lembrando que o homogêneo é aquele catalisador que está na mesma fase dos reagentes, e os catalisadores heterogêneos é aqueles que estão em fases opostas, como por exemplo quando eu vou utilizar, né, grafite ou níquel, que são sólidos no meio que vai catalisar uma reação que é em estado gasoso ou líquido, tá? Então o catalisador está numa fase diferente do meio reacional. Bom, o que tinha para falar era isso. Então espero que tenham gostado. Vamos fazer os exercícios e qualquer dúvida chama lá que a gente resolve. Até mais!